Amém? Se eu ler com vocês, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 22, e eu vou passar para o Cláudio aqui, mas é interessante. Porque lá em Lucas, quando Jesus fala da ceia, por exemplo, ele fala assim, ó, queria muito tomar essa Páscoa, né, com vocês, Lucas 22. E aí os discípulos falam assim para ele, onde o Senhor quer que a preparemos? Aí veja a resposta de Jesus. Onde o Senhor quer que preparemos? E ele diz assim, onde quer que preparemos? Então começa com onde. Amém? Não é o que o Senhor quer que a gente faz, é onde. Tudo que você for começar a conversar com Deus, começa por onde? Segunda pergunta é quem? Porque a resposta de Jesus não vem na forma de um quê. A resposta de Jesus vem na forma de um quem. Se eu não estou no onde, eu não vou encontrar o quem. E aí não adianta o quê. Vou repetir porque às vezes você não entendeu. Tem muita gente começando a vida pelo quê. Quem ensinou a gente a começar a vida pelo quê foi Satanás. Satanás diz, no dia em que você fizer, então você será. O diabo colocou o quê antes do quem. E Deus falou assim, eu te abençoei, agora você vai lá e faz o que eu te falei, onde eu te coloquei. Por isso que quando o homem pecou, Deus fez 3 perguntas. Onde, quem e o quê. E o diabo, quando aparece, faz 3 propostas. O quê? Para te tornar o quem você não é, para você poder chegar aonde você gostaria. Traíra. Não o peixe, que isso é bom assado. Traíra no sentido de... E aí ele diz assim, ó. A resposta foi, quando você entrar na cidade, encontrará um homem levando um cântaro de água. Segue ele até a casa onde ele entrar. E lá o dono da casa vai mostrar para vocês um cômodo onde já está tudo arrumado. Aí você só tem que preparar onde já está arrumado. Aleluia, irmãos. Sábios e tolos sabem o que fazer. Sábios e tolos constroem casas. Sabe qual a diferença entre um sábio construtor e um tolo construtor? É onde eles construíram. O sábio constrói onde Deus colocou as condições antes. O tolo constrói onde não tem nada. Não gaste o seu esforço fazendo o quê? Em cima daquilo que não está. Mas gaste todo o seu esforço em cima daquilo que Deus já colocou. O segredo da construção é dar expressão visível ao que lá já estava e não fazer o que ainda não foi feito. Você está entendendo isso ou não, amados? Isso transforma a nossa vida. A rocha já estava lá. A areia é uma falsa sensação de uma coisa que está, mas não é. Por isso que as pessoas estão optando por fazer na areia, porque gasta menos, exige menos esforço e é mais rápido. Mas não tem sustentação. Vai construir na rocha, mais esforço, mais tempo, mais recurso, mas em compensação você está construindo em cima daquilo que Deus sustenta e não em cima da sua capacidade de fazer o que você sabe. Porque quando você pergunta para Deus onde, você acha que Ele vai te dar um endereço e Ele vai te dar uma relação. Pensa você chegando em Goiânia e precisando ir para um lugar e Deus não te dá um endereço. Deus fala, não, quando você chegar lá em Goiânia, tem um cara carregando uma garrafa d'água, segue ele. Amém, amado? É assim que Deus funciona. Eu tinha 14 anos de idade. O que nós vamos compartilhar hoje como mesa aqui passa pela minha vida, totalmente. Porque hoje, inesperadamente, eu me lembrei que faz exatamente 50 anos que eu tive um encontro com Deus. Aqui em Goiânia. Em abril de 2000
Abril de 1972. Eu tinha 14 anos. E com 14 anos eu não tinha mais nenhuma escola para estudar na cidade. Porque eu já tinha sido expulso de todas que eu podia estudar. O diretor me devolveu para o meu pai, ele sentou comigo e falou assim: você não quer minha educação, eu tenho mais 3 filhos, estou sendo injusto com seus irmãos, então é o seguinte, você não vai morar mais comigo, você não quer minha educação, você não quer o que eu tenho para te dar. Então você tem 2 meses para resolver onde é que você quer viver, o que eu gasto com você aqui em casa eu mando para onde você estiver. Mas aqui você não mora mais. Eu tinha 14 anos. E sabia que ele estava falando sério. Aí um povo de Goiânia foi visitar a gente. E eu encantei com o que eu vi, porque pela primeira vez eu vi o evangelho fazer sentido. Sabe por quê? Eu estava vivendo dentro de uma igreja onde meu pai era conselheiro da mocidade. Ele era o conselheiro da mocidade. Tudo estava certo, mas eu não via sentido no certo dos outros. Porque aquilo para mim era tudo um quê. Era só um quê bem feito. E estava tudo muito bem feito, mas eu não tinha identidade com aquilo. Quando eu encontrei essa identidade, eu estou te falando por que isso tem a ver. Porque aí, o povo que ficou na minha casa, os 2 jovens que ficaram na minha casa, um de 18 e o outro de 21, me chamaram para vir em Goiânia, eu tinha 14. E sabe qual foi o combinado? Eles me mandaram uma carta, me convidando, eu mostrei a carta para meus pais, falei, quero ir em Goiânia. Meu pai e minha mãe estavam tão desesperados, falaram, você pode ir. E aí eles não me mandaram o endereço. Eles mandaram um combinado. Foi, então você pode vir, nós vamos te esperar na rodoviária. Rodoviária de Goiânia, eu com 14 anos, eu ia chegar às 6 horas da manhã. Sem celular, carta demorava 1 semana. Nem fax tinha. E eu com 14 anos. Meus pais me mandaram para uma relação sem endereço. Sabe o que eu vim encontrar na rodoviária de Goiânia? Naquela época era naquela praça ainda, lá onde é que é os bombeiros hoje. Chorei com os filhos de Francisco. Porque eu vi eles na mesma rodoviária. Voltei lá. 14 anos eu chegar naquela rodoviária. Eles me embarcaram às 11 da noite. Eu cheguei às 6 da manhã. Pista simples, 14 anos. Para 2 amigos me buscarem. Me levaram de ônibus à casa deles, Vila Nova. Terra. Andava na terra para chegar na casa deles. Esses meninos eram tão humildes que na casa deles não tinha porta, só cortina daqueles panos estampados. Quem é dos antigos lembra do que eu estou falando. Só tinha porta no banheiro, o resto era tudo na cortina. E foi nessa condição, através de uma relação, que a minha vida foi transformada. Deus não quer te dar um endereço. Deus não quer te dar um quê como. Deus quer te entregar o desafio de uma relação, onde essa relação vai te conduzir ao que já estava preparado. E eu quero concluir, antes de passar para o Cláudio aqui, fazer uma pergunta prática. Bem prática, mas muito conceitual. Se você soubesse que já está tudo pronto, está tudo resolvido, que Deus sabe exatamente quem vai morrer na hora que vai morrer, do jeito que vai morrer, está tudo definido. Tudo. Tudo da vida está definido. Você orava? Seja honesto. Tendo tudo definido, você orava? Então quer dizer que orar é para convencer Deus a fazer o que a gente quer e não para descobrir o que Ele já resolveu. Vou te fazer de pergunta de novo. Orar é para convencer Deus a respeito do que precisa ser feito e não para conhecer o que já está feito. Então nós estamos tudo lascado, irmão. Porque se for para resolver o que tem que ser feito, está a maior confusão lá em cima agora, porque eles não sabem qual o pedido entra primeiro. Oração não é para resolver o que vai ser feito. Oração é para que toda a família de Deus conheça o que já está resolvido.
e tenha paz com isso. Oração é para que venha o teu reino e se faça a sua vontade, como ela foi resolvida nos céus. Oração não é para que se faça no céu aquilo que foi resolvido na terra. Oração é que finalmente se faça na terra aquilo que já está resolvido. E se foi resolvido pelo Pai que nos ama, mesmo que eu não entenda, é muito bem resolvido. E eu nem quero perder tempo de provar o contrário para ele. Amém, irmãos? Aleluia. Então esse é o esforço. Amém, meu irmão Cláudio? Amém. Irmão Cláudio. Amém. É isso. Semana passada a gente estava com o Olga Álvaro aqui, né? E eu tenho certeza que para o Olga Álvaro, para a dinâmica da comunidade dele, que é parte da nossa família, né? Foi um desafio grande ele participar dessa outra dinâmica, né? E entender que às vezes a pedrada na cabeça, às vezes é uma cama de gato, né? Mas estamos enfrentando os nossos inimigos. Mas só, acho que você não sabe disso, o Pijama estava aqui com a esposa, né? E ela foi acompanhando essa dinâmica que também é muito diferente da dinâmica que está lá na comunidade dela, né? Aí chegou no final, ela virou o Pijama e falou assim: não estou acreditando. Eles vão conseguir fechar o negócio. Porque às vezes você pode estar pensando que não fecha, que o Paulo Júnior está falando uma coisa e que eu vou falar outra. Mas, considerando que nós estamos em comunhão, e na comunhão o Espírito se manifesta, ensinando a todos nós todos vamos ser ensinados e o ensino começou. Nós vamos dar continuidade. E essa continuidade vai terminar nesse dia de ceia. Dia maravilhoso. Queria te fazer uma provocação aqui. Eu vou ler um texto. Eu vou continuar o que o Paulo Júnior começou. Mas eu vou ler um texto aqui. E queria que você só estivesse atento. Diz assim: 2 homens. É uma história, tá? Uma história da Bíblia. Talvez a primeira parábola da Bíblia. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas. O pobre tinha uma cordeirinha e ele havia comprado. Conhecem essa história? Ele, o pobre, criou essa cordeirinha com ele e com seus filhos. A cordeirinha comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como ele. Era uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, aquele que tinha muitas ovelhas. O viajante chegou na casa dele. Esse homem rico não quis pegar uma das suas ovelhas lá, uma das suas próprias ovelhas. Ele decidiu pegar aquela cordeirinha do pobre e oferecer num jantar para o visitante. Conhecem essa história? Essa é a história que saiu de Deus através da boca de Natã, quando o profeta Natã foi conversar com Davi, porque Davi tinha cometido alguns grandes erros. E Davi precisava ouvir o ensino da parte de Deus. E o que nós estamos vendo aqui, nesse ensino da parte de Deus, é Deus falando com Davi numa linguagem que Davi pudesse entender. Porque Davi, antes de qualquer coisa, era um pastor de ovelhas. Exatamente por ser um pastor de ovelhas, é que ele nos ensina, por exemplo, que o Senhor é o nosso pastor, que usa o cajado, que usa a vara a nosso favor, mesmo quando a gente passa por vales de sombras e de morte. Então, quando Deus fala com Davi numa linguagem que Davi entende, Davi olha aquela história e fala assim: esse homem merece a morte. O profeta fala: é você. Agora você entendeu. Nós vamos conversar aqui, e a minha oração é que nós percebamos a linguagem que Deus está falando conosco, porque Ele está falando numa linguagem que talvez passe pelos nossos desafios, assim como Davi, mas são os nossos. Então, guarda o que o Paulo Júnior começou. Não é bem o que, mas esse que é uma linguagem de Deus para nos ensinar algumas coisas, como estava ensinando aqui para Davi. E Davi aprendeu muitas coisas.
Muitas coisas. Mas é importante a gente entender que você pode falar assim, mas por que o profeta não chegou e falou assim, Davi, você é um assassino, você é um... não é nem um adúltero, você é um usurpador, você é uma pessoa que simplesmente abusou de uma mulher, não é nem um adultério, é um estupro. Mas ele não faz isso. Por quê? Talvez você tenha dificuldade de entender isso, mas é que Davi encarna o que nós temos dificuldade de entender, porque não faz parte da nossa cultura, que é o absolutismo do rei. Por isso que o regime é um regime de monarquia absoluta. Entre os direitos do rei e, parêntese, quando o primeiro rei em Israel foi ser colocado, o profeta chamou o povo e falou assim, olha, ok, vocês estão querendo um rei, eu vou ler para vocês os direitos do rei. E vai lendo os direitos do rei. Entre os direitos do rei estava, ele vai tomar posse das filhas de vocês. Então o rei podia fazer isso. Detalhe, tem um momento, a gente estava lembrando aqui agora há pouco, tem um momento na vida de Davi. A gente poderia dizer que é o absolutismo do direito, personificado na figura do rei. Porque é importante entender isso, que Deus, ele vai tratar num viés que às vezes a gente não tem paciência de tratar, porque a gente já quer ir direto no absolutismo do direito. E Deus está falando assim, ó, é esse absolutismo do direito que todo mundo carrega no coração que faz com que o amor se esfrie. Então nós não queremos tratar para que a pessoa pense, nós já queremos entregar para ela o juízo. Está errado e é pá! E a gente não quer viver o processo. E Deus vai lá conversar uma história, a gente fala, por que Deus já não entrou com o pé no peito do Davi? Que é o que a gente faria. Exato. Seria muito difícil. Exato. Seria muito difícil para Davi entender isso. Se Deus não fala com ele numa conversa de pastor de ovelha. Porque ele estava no direito. Eu acho legal lembrar isso, né? Num determinado momento, um homem chega e diz para Davi assim, seu maior inimigo está morto. Saul está morto. Ele tá. Aqui, ó, tá aqui a coroa dele, tá aqui o bracelete dele. E como é que foi isso? Matei ele. Estava quase morrendo, terminei de matar. Terminou de matar? Então você matou o ungido do Senhor? Fulano, pega a espada, mata o rapaz aqui agora. Morreu. A gente olha, estranho. O cara achando que estava fazendo uma média. E a gente olha essa história e fala, nossa, Davi era durão demais. Não, era o rei no seu absoluto direito. Estava ali. Então ele tinha direito de matar. Podia matar Urias, o marido de Batseba. Podia tomar Batseba. Isso, evidentemente, dentro de um conceito que não era o do Deus e Pai de Davi. Mas aí, para que ele pudesse falar com Davi, havia uma linguagem. Para que ele fale conosco, há uma linguagem. E é esse o meu ponto. Meu ponto aqui com vocês é esse. Deus está falando conosco numa linguagem que provavelmente não é de um pastor. Talvez seja a linguagem de um engenheiro que está pensando na fundação. Talvez seja a linguagem de um casamento que está passando por algum momento difícil. Talvez seja a linguagem de um filho. Talvez seja a linguagem de alguma questão desafiadora dentro do seu dia a dia. Qualquer que seja. Não é o quê. O quê é uma linguagem para. É esse o ponto. E aí eu quero compartilhar com vocês, depois dessa longa introdução, só um ponto. Salmo 142, se você puder abrir aí junto comigo. Salmo 142 é Davi, esse Davi, compartilhando algo que ele aprendeu. Então está lá Davi aprendendo algo. Eu acho importante a gente fazer alguns comentários a respeito de Davi, porque a gente tem ideias preconcebidas, a gente tem muitas ideias preconcebidas, inclusive a respeito de Jesus. A gente preconcebe algumas coisas e isso nos impede de aprender outras. Eu acho muito relevante a gente entender quando é que Davi abre a boca para falar alguma coisa pela primeira vez. Vocês têm noção? A história de Davi já rolava na Bíblia há um tempão e a gente não ouve a voz de Davi. Muita coisa já tinha acontecido na vida de Davi até que ele abre a boca pela primeira vez. É interessante, talvez vocês não saibam disso, mas depois leia dessa forma. Um dia, o sacerdote, o homem de Deus que andava de norte a sul por Israel e era reconhecido como homem de Deus, Samuel, recebe de Deus a seguinte mensagem: vai lá na casa de Jessé e unge uma pessoa lá.
o profeta, o sacerdote, fala: Senhor, mas ungir é rei nós já temos, ele vai me matar se eu fizer isso. Deus fala: não, vai lá, leva um cordeiro, faz uma cerimônia lá, semelhante a essa que nós vamos fazer aqui, faz uma cerimônia de sacrifício de comunhão, oferta de paz, vai lá, não tem problema não. E aí, Davi é ungido, como nós já sabemos, e nós não ouvimos a voz de Davi. Nós só sabemos que ele estava pastoreando ovelha, não estava nem sendo lembrado pela família, e nem ungido, não fala nada. A história de Davi continua, sem ele abrir a boca. Saul, que era o rei, começa a viver um momento de tormento muito grande, e aí uma pessoa se apresenta no reino de Saul e diz assim: olha, rei Saul, tem um menino aí que tem um coração de guerreiro valente. Davi não abriu a boca, então alguém falando dele. Esse menino, ele é de boa aparência, ele tem um olhar assim que diz muita coisa. Esse menino tem o Espírito de Deus na vida dele, e ele também toca a harpa. Então traz ele aqui, de repente o fato dele tocar a harpa te alivie nesse momento de tormento. Davi vai até lá, não abriu a boca. E a gente vai vendo a história de Davi passando, e ele de boca fechada. Que hora que ele abre a boca? Num determinado momento, há um momento icônico, há uma guerra entre filisteus e israelitas. Um filisteu, nós conhecemos bem, um gigante, para no meio de todo mundo e fala: luta só um comigo, em vez de lutar, a gente vai ter muita carnificina aqui, então lutamos eu e mais um de vocês aqui. Aí nessa hora Davi abre a boca, pela primeira vez, e faz a seguinte pergunta: quem é esse filisteu incircunciso que insulta o exército do Deus vivo? Interessante, né? Que convicções esse menino tinha. E eu digo menino porque se ele tinha 7 irmãos, ele era o 8º, e só 3 dos irmãos, os mais velhos, estavam ali naquela guerra, então ele provavelmente tinha uns 15, 16 anos. Porque para a guerra só iam os que tinham mais de 20. Então esse menino tem esse nível de convicções diante de Deus. E ele vai, como nós sabemos, todo mundo sabe, ele vai para a guerra. E ele fala de novo. Ele vai para a guerra contra Golias. Aí Golias olha e fala assim: mas qual que é a sua? Esse menino tem um pedaço de pedra para cima de mim? Aí ele diz assim: não, eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E por causa disso, daqui a pouco, vou cortar sua cabeça. Só que esse homem, nesse salmo, está numa caverna. Esse homem, com esse nível de consciência, esse homem de profundas relações com Deus, começa o salmo, do jeito que está aí no iniciozinho dele, do salmo de 142, numa caverna. Não sabemos nem qual, porque ele teve em várias cavernas. Então, a caverna é um onde. Então, o salmo diz para a gente onde ele estava. Aonde ele estava. Ele estava numa caverna. Não sabemos qual. E não sabemos em que situação. Porque não era isso que interessava. E o salmo diz para a gente, eu não sei, dependendo da sua versão, ele diz aí no início, que esse é um salmo, ou se você quiser, dependendo da sua versão, um poema didático. Por quê? Essa é uma expressão importante. Porque Davi vai descrever algo que ele aprendeu para que nós também possamos aprender. Isso aí. Vou repetir. Esse não é um salmo em que Davi simplesmente está falando ao ar. Não. Ele viveu a experiência, ele refletiu a respeito em Deus, escreveu o poema, como o poema termina, para que depois a congregação pudesse se reunir, ler, meditar e aprender ao longo de todos esses séculos. E o que é que nós podemos aprender com esse salmo? É esse meu ponto com vocês. 2 coisas eu gostaria de chamar a atenção, dado o nosso tempo aqui. Dá uma olhadinha comigo então, Salmo 142, que diz assim: em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia.
Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para mim direito e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Estou numa caverna. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo. É esse o ponto que eu queria parar com vocês. Clamo a ti e digo. Presta bem atenção no que Davi vai dizer. Tem algumas coisas aqui muito próprias a partir do que Paulo Júnior começou. Nós vamos continuar e vamos finalizar com a ceia. Ele diz assim: tu és o meu refúgio. És tudo que tenho na terra dos viventes. Eu preciso fazer aqui com vocês 2 observações técnicas, porque ele está falando e Davi aprendeu a falar à sua geração. Então, vamos fazer 2 observações técnicas aqui a respeito dessas 2 expressões que estão aí. Primeira é refúgio. A expressão refúgio tem a ver com as chamadas cidades de refúgio. Quando alguém cometia um grande erro, havia cidades para esse lugar, ou as chamadas cidades fortalezas. Vamos entender isso com bastante cuidado. Naquele tempo, uma cidade que não fosse murada era uma cidade totalmente desprotegida e fácil de ser conquistada. O inverso é totalmente verdadeiro. Uma cidade protegida por muralhas era uma cidade de difícil conquista, dificílima. Vocês devem se lembrar, se não fosse o próprio Deus derrubando as muralhas de Jericó, aquele povo ia ficar lá até quando? Que armas eles teriam para poder derrubar muralhas? Quando Nabucodonosor, um dos maiores imperadores da história da humanidade, resolve que ele vai acabar com Jerusalém, ele tinha um problema. Jerusalém era uma cidade cercada. Jerusalém era uma cidade refúgio. Ele teve que passar anos cercando a cidade para aquele povo começar a morrer à míngua e aí ele poder entrar. Então entendam, quando Davi diz assim: tu és o meu refúgio, onde ele está? Numa caverna. Mas se ele está com Deus, não interessa aonde ele está, porque aonde ele está, mesmo sendo uma caverna, é uma cidade de refúgio, é uma cidade fortaleza, porque não interessa onde, interessa onde, com quem. E com quem Davi estava não interessava o quê, porque com quem ele estava, a caverna era uma cidade fortaleza. Entenderam? Espero que seja uma linguagem que Deus esteja falando com você. Nós não sabemos o que é que estava fazendo com que Davi estivesse numa caverna. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é que estava levando esse homem de profundas convicções em Deus a um momento de angústia. Mas é nesse momento que ele aprende coisas e ele nos ensina coisas. E aí ele ensina uma segunda coisa. Que na minha leitura, na minha caminhada, me parece ser uma das coisas mais profundas. Ele diz assim: tu és o que eu tenho na terra dos viventes. Talvez aí nas versões mais antigas, talvez você leia assim: o Senhor é a minha porção, o meu quinhão nessa terra. São expressões, eu tenho que fazer essa observação, são expressões que têm a ver também com um pedaço de terra. Preciso explicar isso bem. E essa é uma expressão que surge da seguinte forma. Olha o que Davi está dizendo. Quando a terra foi conquistada e ela foi dividida entre as tribos de Israel, os levitas não tinham terra. E aí Deus diz para eles assim: eu sou a terra de vocês. Nesse caso, Davi está fazendo essa expressão dele mesmo. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu tudo. Ou, se você quiser, o Senhor é a minha parte da terra. E esse para mim é um ponto relevante. Eu queria parar nele com vocês,
e daí a gente ir para a ceia, para a gente entender o que é a ceia. Quando Deus ensina para Davi que ele é o seu tudo, que ele é o seu quinhão, que ele é a sua terra, ele está nos ensinando a todos nós algo muito além do que nós estamos acostumados. Porque ele está dizendo que ele próprio se dá a ser possuído por todos nós. Eu vou repetir isso com bastante cuidado, preciso muito da sua atenção, porque isso dá para nós um outro tipo de consciência. A Bíblia tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma única forma de expressar a nossa relação com Deus. Uma única comparação, uma única alegoria da nossa relação para com Deus, que é a relação entre um homem e uma mulher. O livro de Cantares vai expressar isso no ponto mais alto da sabedoria de Israel. Então, o ponto mais relevante da sabedoria não é entender o sofrimento dessa vida. O ponto mais relevante dessa vida é entender o seguinte: quando a amada se refere ao amado, ela diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Deus se dá a nós a ponto de dizer: ele é meu, ou nosso. Mas o fato é, ele se deu a nós, de tal forma que agora não interessa a caverna, interessa com quem é que nós estamos na caverna, e interessa que tipo de relação eu tenho com quem está comigo na caverna, porque quem está comigo na caverna não me negou absolutamente nada, em especial ele mesmo. Quando Jesus diz: gente, eu preciso ir, porque quando eu for, vem sobre vocês o próprio Deus derramado no coração de vocês através do Espírito Santo. É o próprio Deus em nós, é Deus se dando a nós. E aquele que não negou o seu próprio Filho não vai nos negar absolutamente nada, nem mesmo ele mesmo. Entenderam? Então, gente, guardem, Deus está falando conosco. Não é numa linguagem de pastor, porque nós não somos mais pastores de ovelhas. Deus não está falando conosco uma linguagem que nós não pudéssemos entender. Deus está falando conosco numa linguagem que nós entendemos bem. Com que objetivo? Nós entendamos com quem é que nós estamos e que tipo de relação nós temos com Ele. Esse ponto é fundamental. Na semana passada, o Olga Álvaro estava com a gente, ele estava contando, né, que dentro da dinâmica dele lá, ele tem uma série, né, ele estava fazendo uma série a respeito de quem é Jesus. E essa é uma pergunta fundamental. Quem é Jesus? Essa pergunta, ela só tem 3 possibilidades de resposta. Quem é Jesus? Aí você pode pensar em uma série de coisas, né? Quem é Jesus? Só existem 3 respostas para ela. Ou Jesus é quem ele disse que era, ou Jesus é um louco varrido, ou um endemoniado, né? Um lunático, né? Uma mistura das duas coisas, né? Esse é um detalhe. No final das contas, ou ele é um mentiroso. Eu vou repetir. Não tem uma quarta possibilidade. Não tem jeito de você falar assim: não, Jesus é um mestre. É um mestre mesmo, mas quando as pessoas chegaram para ele e falaram assim: você é mestre? Ele falou: sim, sou mestre, Senhor. Assim que vocês me chamam. Sou mesmo. É verdade. Mas não é assim que eu me apresento a vocês. Quando eu me apresento a vocês, eu me apresento de outras formas. Eu vou repetir. Quem é Jesus? Ou ele é quem ele disse que era, ou ele é um louco varrido, não tem a menor noção do que estava falando, ou então ele é um grande mentiroso, de repente a representação do próprio diabo. Só existem essas 3 possibilidades. Eu vou partir do pressuposto de que nós pensamos que ele é quem ele disse que era. E aí eu digo: quem é que ele disse que era? Ele disse que era o pão da vida. Ele disse que era o bom pastor. Ele disse que era aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, ele é aquele que se dá
a nós. E não nos nega absolutamente nada, em especial, Ele mesmo. Esse é um ponto fundamental, porque tem horas nessa vida, usando e fazendo minhas as palavras de Paulo, que nós somos pressionados por todos os lados. Tem horas nessa vida que a gente fica perplexo. Tem horas nessas vidas que a gente se sente, tem horas nessa vida que a gente se sente perseguido. Tem horas nessa vida que a gente se percebe abatido. Mas o início desse texto diz assim: mas nós todos temos no nosso interior um tesouro. Nós somos vasos de barro com um tesouro no nosso interior, que é uma coisa que por si só é absurda. Como é que alguém guarda um tesouro dentro de um vaso de barro? É exatamente o que Deus fez conosco. Somos todos vasos de barro com um tesouro no nosso interior. Porque aí, quando a gente estiver em alguma condição em que a gente é pressionado, a gente não desanima. Quando a gente estiver em alguma situação em que a gente estiver perplexo, a gente não desespera. Quando a gente estiver numa situação de perseguição, nós não estamos abandonados. Quando nós nos sentimos abatidos, nós temos uma convicção: nós não seremos destruídos. Amém. Por quê? Porque nós temos no nosso interior um tesouro. O que é esse tesouro? O próprio Espírito de Deus derramado em todos nós. E aí, pode ser caverna. Não interessa a caverna. Porque não interessa mais o onde. E nem interessa mais o que é que me levou para essa caverna. Interessa com quem é que eu estou nessa caverna. E que tipo de relação eu tenho com a pessoa que está comigo nessa caverna. A pessoa que está comigo nessa caverna é quem disse assim: está vendo esse vinho? É o meu sangue. Está vendo esse pão? É a minha carne. Amém? Dentro dessa perspectiva, por que as nossas orações aparentemente demoram tanto para ser respondidas? Por que a gente pede tantas coisas para Deus e aparentemente Ele não está entendendo o que nós estamos pedindo? Quem tem essa sensação muitas vezes? E Deus fala assim: você sabe por que vocês pedem muito e fica com essa sensação? Porque no fundo vocês estão pedindo para gastar na vossa própria necessidade, no vosso próprio interesse. Sabe por que as nossas orações são complicadas, difíceis, e às vezes a gente não sabe como orar, e só vai saber orar quando a gente só geme? Pelo seguinte: é porque mais demorada do que as nossas orações de serem respondidas são as orações de Deus a serem respondidas. Se a gente respondesse as orações de Deus mais rapidamente, a gente entenderia como é que funciona e as nossas seriam respondidas imediatamente. Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus que nos faz orações. E como Deus tem que ter um certo pudor e nos convencer, e a gente fala assim, e Deus fala assim: me dá seu filho. Você fala: não, Deus, como assim me dá seu filho? Isso é no sentido literal ou figurado? Aí Deus tem que explicar. E aí, mas dar seu filho é o quê? Ele vai ser pastor, vai ser missionário, ou ele vai ser outra coisa? Aí Deus tem que explicar. Aí nós ficamos lá, enrolando Deus, e no fundo, a gente não está interessado em que Deus explica o que é dar o filho. Nós estamos enrolando ele, para no fundo a gente não ter que dar. Porque se a gente tivesse uma relação direta com Deus, e fala assim, Deus fala assim: dá, você, é seu mesmo, você não está... Ó Deus, o que é isso? Hein? Dá, você não está nem pedir, ué? Ele é nosso. Aí do mesmo jeito a gente entrava na casa de Deus pegando tudo que precisasse. E por que a gente não entra na casa de Deus pegando tudo que precisa? Porque Ele não pode entrar na nossa casa pegando tudo que precisa. Lá se Deus entrar na nossa casa pegando tudo que precisa sem te explicar. Deus não tem direito a uma geladeira, amados. Deus não tem autoridade de mexer numa carteira, vai ter autoridade de mexer no resto? Se para mexer numa carteira Deus tem que rezar uma missa, imagina se ele tiver que ter acesso à conta bancária, ao plano de vida, ao patrimônio. Aí, do jeito que a gente trata ele, a gente cria pudores
na hora de ser tratada. Por isso que quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus, hora nenhuma, pensou em ficar com Isaac. Era só para Abraão entender que nível de relação os dois tinham. Era para Abraão entender o seguinte: Abraão, nossa relação aqui é o seguinte, ainda que você tenha que me pedir o meu próprio filho único, eu te dou. E foi o que Deus já tinha feito. Então Deus não estava ensinando a Abraão o que fazer. Deus estava revelando a Abraão o que já estava feito. Amém, amados? Não continue se relacionando com Deus na expectativa do que será feito, mas aprenda a conhecer com Deus o que já está feito na nossa relação com Ele. Não é o que Ele vai te dar, é o que Ele já nos entregou. Cada vez mais eu estou entendendo a crise do Abel e do Caim. Porque é mais ou menos o que está aqui na mesa. Às vezes a gente fica pensando que Deus arrumou um bom uso para a uva. Você já teve essa curiosidade de ficar pensando assim, gente, como é que será que nasceu o vinho? O homem chupou uma uva, depois alguém veio, espremeu, sobrou um caldinho, aí ele experimentou o suco de uva, viu que era bom, deixou dar uma fermentadinha, viu que ficava melhor ainda. Vou explicar uma coisa para você. Deus não criou a uva. Deus criou o vinho. Porque Jesus não é a uva. Jesus é o vinho. Jesus não criou, Deus não criou o trigo. Deus é o pão. E aí ele começou pelo trigo. Então, ele estabelecendo o que nós somos, ele é o princípio e o fim. Então, é aqui, o trigo é só para chegar onde? No pão. Aleluia. Então, o que Deus tinha em mente, amado? Um campo de trigo? Não, irmãos. Deus sempre teve em mente uma mesa cheia de pão, amados. Então Deus não resolveu o problema da fome a partir do que Ele tinha criado. Deus permitiu a fome para que a gente experimentasse a comunhão. Então Deus é o Pai querendo a comunhão. E como o Pai quer a comunhão, Ele preparou o pão, Ele preparou o vinho e Ele preparou o azeite que iam contemplar, promover, embelezar e justificar a comunhão. Então Deus não saiu improvisando, ver o que Ele ia fazer agora que nós tínhamos estragado, manos. Essa foi a crise, eu acho, que do Abel e do Caim. Porque quando o Abel pensou em fazer um sacrifício, ele foi lá e entregou o dano. E Caim entregou a preservação do dano. O Abel entregou o vinho. O Caim entregou um cacho de uvas. E é assim que muitas vezes a gente está se relacionando com Deus. A gente ainda se relaciona com Deus como quem faz redução de dano. E Deus se relaciona conosco como quem faz significação de dano. Quando Deus pensou o trigo, Ele já pensou ele moído, transformado em pão. Então Deus sempre pensou o quê? O dano. O dano estava no processo e significado no seu propósito. Porque se eu não entender o propósito, não há significado para o dano. E se eu não entender o propósito, eu vou estar sempre fazendo uma redução de dano. Então, enquanto Abel entregou o dano significado, o Caim entregou o dano reduzido.
E a minha relação com Deus é baseada em quem? Redução de dano? Ou em significação de dano? Porque Deus criou todas as coisas a partir de um cordeiro sacrificado. Deus fez o sacrifício. Deus justificou o dano para depois começar a criação. Então Deus começou a criação a partir de um dano justificado, significado, e não a partir de uma redução de dano. E muita gente acha que Jesus veio para reduzir o dano. Sabe qual foi o grande desapontamento dos discípulos? Que Jesus, como redução de dano, é um fracasso. Eu colocaria uma quarta coisa aí sobre quem que a gente pensa que Jesus é. Sabe o que a gente, no fundo, pensa que Jesus é? Vou falar para você. Um incapaz. E aí eu acho que dá para falar que Jesus era incapaz, porque ele veio abrindo mão do poder, da capacidade. E é isso mesmo, amados. Você às vezes não teve coragem de falar isso rasgado, mas eu vou falar, sabe o que Jesus parece para nós? Um incapaz. Um cara pega 3 anos, escolhe 12 pessoas, forma os 12. Será que ele não está vendo que aqueles caras não estavam entendendo era nada? Será que ele não estava vendo que aquilo lá ia acabar era numa cruz? Será que ele não percebeu que no fundo aqueles 12 iam negá-lo? Ele tanto percebeu que avisou. Então por que ele não mudou de estratégia? Por que ele não mudou a metodologia? Por que ele não mudou o horário das reuniões? Por que ele não fez um discipulado como tinha de ser feito? Por que ele não leu a Bíblia de outro jeito? E aí, amado, por que não? Por que não? Por que Jesus, durante 3 anos, não fez a igreja do jeito que a gente gosta e acha que funciona? Se ele sabia que, no fim, a liderança dele ia chutar o pau da barraca. Estou falando nem da membresia. Paulo planta a igreja de Éfeso, fica 3, vou beber do seu aqui mesmo. Vou beber do nosso. Paulo planta a igreja de Éfeso, fica 3 anos formando a liderança. Aí, festa de despedida do Paulo. Tá ali, que é a festa de despedida, as coxinhas, limpadinha, rolando lá e tal. O cara vai embora. Aí vem um cara com um cinto, amarra as mãos de Paulo e amarra os pés de Paulo. Fala assim: nosso líder, você está indo embora e é isso que vai acontecer com você depois de você sair daqui. Você vai ser amarrado, açoitado e você vai ficar perto de morrer. Olha que palavra de despedida, amado. Aí o Paulo fala: é isso mesmo. E eu também quero dar uma palavra de despedida para vocês. Assim que eu for embora, lobos devoradores vão entrar no meio de vocês e vão roubar tudo que eles puderem. E se não bastasse, entre vocês mesmo, vai entrar ali e levantar uns safados. Entre vocês, o povo que eu formei, fiquei 3 anos formando essa liderança, e de vocês vai surgir um safado aí que o que os lobos não comeram, os safados vão levar. Redução de dano. Zé, ou esse povo não sabe o que fazer, ou estão dando para nós uma outra referência de formar pessoas. A forma como nós estamos tentando formar nossos filhos é com base numa redução de dano, ou nossos filhos serão pessoas capazes de significar o dano a ponto de não temer o dano. Deus é senhor do vinho ou das uvas? Deus descobriu que podia fazer vinho de uva? Ou Deus criou a uva para fazer vinho? Deus falou assim: eu vou fazer uma imagem da semelhança. Essa é a imagem. Essa é a semelhança. Se isso aqui não chegar nisso aqui, então não é o que Deus criou.
Amém, amados? Nós não estamos aqui para parir trigo, uva ou azeitona. Nós estamos aqui para continuar garantindo que o mundo vai ter pão, vinho e azeite. E vai ser quando os nossos filhos não estiverem preocupados em reduzir dano, que eles vão entender o significado do dano. Porque não haverá pão, não haverá vinho e não haverá azeite se nós não significarmos o dano. Sabe por que Davi fez o que fez com aquele homem que tinha uma única ovelha? O texto diz. Ele tendo tudo o que o outro não tinha, na hora dele receber um amigo, ele falou: para que eu vou mexer nas minhas ovelhinhas? Vou fazer uma redução de dano. Vou contratar alguém para fazer no meu lugar, né? Vou contratar um pregador, vou contratar um professor de escola dominical, vou contratar um líder de louvor, vou contratar um rezador. Eu não tenho tempo para rezar, não. Quem tem tempo para rezar é profeta. Aí eu vou lá, a profeta está por conta mesmo, ela vive por sacrifício, eu vivo por outras coisas. Então eu vou lá fazer uma redução de dano. E aí, profeta? Por 100. Eu posso ficar com a sua ovelhinha? Para eu não ter que mexer nas minhas? Quanto custa o seu sacrifício no lugar do meu? Quanto custa o sacrifício do seu filho no lugar do meu? Quanto custa o sacrifício do seu tempo no lugar do meu? Sabe qual foi o grande equívoco do povo de Israel? É que quando Deus levantou o povo de Israel e falou que o levita, ele falou para o levita assim: eu sou a terra de vocês. O povo de Israel achou que tinha um povo levita no meio do povo de Deus, sendo que Deus nunca falou isso. Deus falou assim: o meu povo é o povo levita de todos os povos. Vou repetir, porque às vezes vocês não entenderam isso. O povo achou que existia um povo levita para o povo de Deus. E Deus não é isso que ele estava ensinando. Ele disse assim: meu povo é o povo levita de todos os povos. Meu povo nunca vai ter medo de correr o risco do dano. Todo filho meu estará pronto para o dano, desde que isso seja para salvar seu irmão. E nunca impor ao irmão o dano para salvar a si próprio. Não existe um povo levita no meio do povo de Deus. O povo de Deus é o povo levita de todos os povos. Porque nós somos o único povo que sabe fazer a significação do dano. Enquanto todos os povos se perderam tentando fazer redução de dano. E todos prestam culto. Todos prestam culto. Só que quem faz culto fazendo redução de dano é da tribo de Caim. E quem faz culto significando dano é do povo de Abel. É Deus em nós, amados. Por isso que Jesus diz: esse é o meu corpo. Façam isso. Quando você for comer, não ofereça um pedaço do pão que você comprou. Mas quando você for comer, reparta com o seu irmão o pão como se fosse você mesmo sendo entregue a ele. Não ofereça para ninguém o pão que você comprou. Mas faça com que todo pão na sua vida represente aquilo que você está entregando de você mesmo em favor do seu irmão. Porque aí nós vamos entender de uma vez por todas que Deus não estava pensando no trigo, Ele sempre pensou o pão.
Ele não estava pensando na uva, ele estava pensando no vinho. Ele não estava pensando na azeitona, ele estava pensando no azeite. E não há promessa de trigo, uva e azeitona. Lá no Salmo 104 diz assim: Deus é que faz o campo produzir. Deus faz o campo produzir para os animais e para os homens. Alguém entendeu o que eu falei aqui? Você está ansioso quanto ao que comer? Simples, vai chupar uva. Até os passarinhos chupam. Não é de fome que você vai morrer. Não vai nascer um ser humano no planeta que vai morrer de fome. Dizer que as pessoas estão morrendo de fome é mentira contra Deus. Dizer que as pessoas estão morrendo de fome é transferir para Deus uma responsabilidade nossa. Os homens estão morrendo de iniquidade, porque alguém assumiu o direito da uva. Não existe um ser humano no planeta que tenha morrido de fome, porque Deus fez a comida antes da fome. Nem passarinho morre de fome. Passarinho morre de pedrada, de doença, de bala perdida, mas não morre de fome. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Morre de iniquidade, miséria, ganância, cobiça, vaidade. É disso que as pessoas morrem. Porque um passarinho mais poderoso que os outros achou que podia ser dono das uvas tudo do planeta. Amém, irmãos? Pronto. Então, uva é para criança. Até porque você não vai dar vinho para uma criança beber. Amém, irmãos? Então você começa ensinando para criança. Eu vou ensinar para que a menina ali a bondade de Deus, dando para ela primeiro o quê? Uva. Mas uva é para criança. Quando ela chegar a ser adulta, eu tenho que ensinar ela o quê? A beber vinho com moderação. Porque quem não bebe vinho com moderação é comedor de uva compulsivo. Não é? Ele fica bêbado de tanto comer uva. Amém, irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, essa mesa que o Senhor preparou, que Ele pensou antes da fundação do mundo, e aí o Salmo 104 diz assim, que Ele dá o alimento para os animais e para os homens. E para os homens, Ele diz assim, qual é o alimento que Ele dá para os homens? O pão, que fortalece a alma, o vinho, que alegra o coração, e o óleo, que abrilhanta e ilumina o nosso testemunho. Amém? Então Deus sempre esperou a gente para junto dele na mesa repartir o quê? O pão. Isso vai para tudo na nossa vida, mano. Vai inclusive para as nossas finanças. Eu vou concluir para a gente poder celebrar a ceia juntos. Desgraçadamente, pegaram um episódio da Bíblia para arrebentar mesmo, assim, para acabar com tudo. Pegaram o Elias com a viúva de Sarepta. Quem lembra do texto? Você já deve ter ouvido muito apelo lá, né, da viúva de Sarepta. Ó, gente, vai lá, hein? Lembra que o Elias chegou na casa da viúva e ele estava com fome, falou para a viúva assim, e aí, o que você tem? Ela falou, tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Estou pensando em cozinhar um pão para o meu filho e eu comer e a gente morrer. O Elias falou, faz isso mesmo, faz o pão, mas faz para mim. Aí tem uns espertos que falam assim, está vendo, gente? Para mim. Porque se você der 100 para mim,
Deus vai dar 1.000 para você. Aí lascou com tudo. Porque quem me dá 100 para ficar com 1.000, está fazendo redução de dano. Está comprando 1.000 por 100. Aí, meu filho. Até o capeta. Até o capeta. Que conversa? A conversa com a viúva foi outra. A conversa com a viúva foi o seguinte: Deus não é Deus de farinha. Deus é Deus de pão. E mais, Deus não é Deus de pão como quem quer se salvar. Deus é Deus de pão como quem quer repartir. Porque o pão assado para se salvar continua sendo redução de dano. Porque o Davi matou a ovelhinha do outro para quê? Para não ter que ele mesmo gastar com jantar. Então, cuidado. Amém, amados? Porque até o pão comido às escondidas é veneno. Porque Deus, quando fez o pão, foi para servir e não comer. Por isso que ele, tendo dado graças, o partiu, o repartiu e disse: é isso que vocês vão fazer todas as vezes que vocês forem comer. Porque todas as vezes que vocês forem comer, se vocês derem graça e repartir antes de comer, você não vai estar nunca mais fazendo redução de dano. Você vai estar fazendo o quê? Significação de dano. E aí você vai saber o que é o reino de Deus na sua vida. E para quem faz significação de dano, nunca vai faltar pão. Porque ele diz assim: para o justo nunca faltará pão, mas para o ímpio, sempre todo trigo será pouco. Para o ímpio, para o iníquo, todo trigo é pouco. Para o justo, nunca faltará pão. Porque ele não faz pão para comer, ele faz pão para repartir. É nesse espírito que nós vamos agora compartilhar a ceia.